Meu povo do oitavo, beleza? Tranquilo? Vamos lá para nossa aulinha. Seguinte, lembrando, esse bimestre aí, quando a gente tiver aula gravada, são aulas que complementarão o capítulo 11 e 12, né? Essa aulinha aí é aquela pesquisa que eu disse ontem, né? E eu vou falar aqui rapidão, né, sobre um ponto curioso dentro do Império Brasileiro, que é o chamado Era Mauá. É um surto industrial que o Brasil, em pleno império, teve, né? Então vamos antes a alguns detalhes importantes. Lembrando que eu falei para você guardar no segundo reinado algumas leis que vão surgindo durante o reinado, que são leis importantes que trazem consequências importantes, tá bom? À medida que a gente vai vendo as leis, eu vou mandando aí você guardar e não esquecê-las, tá bom? Então vamos lá. Então o Brasil tem um surto industrial. Primeiro, por que surto? Né? Porque você não tem continuidade daquilo, né? O Brasil perde o bonde da história, né? E não vira uma grande potência porque perde a oportunidade, viu? Surto, então, é o quê? Tem a industrialização, tem uma modernidade, só que aquilo fica por ali mesmo, tá? Por que aconteceu esse surto industrial? Em 1844 é decretada uma tarifa, uma lei importantíssima, chamada Tarifa Alves Branco. Por quê? Essa tarifa Alves Branco irá aumentar os impostos dos produtos que entram no Brasil, né? Então vamos supor, um produto entrava aqui custando R$ 2. O produto entrava aqui custando R$ 2, né? Aí ele tinha os impostos, tudo. Então esse produto importado custa R$ 2, né? Se você vai aumentar esse imposto, ele vai entrar aqui custando mais caro, não é? Isso vai dar chance para pessoas investirem em indústria, né? A maior concorrência era justamente os produtos importados, né? E diga-se de passagem, os ingleses, né? Então o que vai acontecer? Essa tarifa Alves Branco, aumentando os impostos para os produtos importados, você vai deixar o Brasil uma respirada, e por isso que vai ter esse surto de indústria, de industrialização, né? A gente vai ver um cara aqui, um liberal, né? Um cara que foi bancário, que foi empresário, importantíssimo para o Brasil, certo? Este cara aqui é conhecido como Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Nasceu lá no Rio Grande do Sul, o pai dele, né, cuidava de gado, foi morto muito cedo. O padrasto exigiu que a mãe dele se livrasse dos filhos, né? E o Irineu foi mandado para o Rio de Janeiro, né? Num comércio do tio dele. E lá ele se despontou com os negócios. O cara é gênio nos negócios, nas contas, em vendas, né? E ele tinha menos de 30 anos, ele já era milionário, tá? Então ele se desponta, né, nesse negócio do empreendedorismo, né? Esse negócio aí com o business, com os negócios, né? Ele vai adquirir importantes fábricas, né? Ele vai construir instalagens, fábricas de navios, certo? Ele vai comprar essas fábricas onde tinha o trabalho escravo e vai libertar os escravos, né? Então ele com esse dinheiro, né, ele vai industrializar o país, ele vai modernizar o país, né? Ele começa ali, como eu disse, na fundição de ferro e na construção naval, né? Ele era um cara anti-escravista, né? Ele era um cara que não aceitava a escravidão. Em 1864, quando vai ter a Guerra do Paraguai, que a gente vai falar sobre ela, ele era contra a Guerra do Paraguai, né? Ele vai ter uma relação conturbada com a nobreza brasileira e o Dom Pedro II, né? Apenas a gente não pode entrar aqui em detalhes, né? O que ele vai fazer? Ele vai trazer para o Brasil a iluminação a gás. Lembrando que no Brasil antes, tá, a iluminação era óleo de baleia. Já escutou isso? Era óleo de baleia. Você tinha aqui no Brasil muita baleia no litoral. Você tinha caça à baleia. A caça à baleia era uma das principais atividades econômicas brasileiras. Você tirava o óleo da baleia, né, que servia para iluminação, era uma iluminação péssima. Ele vai trazer aqui, ele vai iluminar a cidade do Rio de Janeiro. Ele vai trazer a iluminação a gás, né? Ele vai trazer a navegação
a vapor. Antes o Brasil tinha o barco a vela ainda. Ele vai trazer os barcos a vapor, não é? Que vai ajudar também muito lá na guerra. Mesmo ele sendo contra a guerra, ele vai ter uma participação indireta na guerra. Ele vai construir bancos, isso mesmo. Você vai ter outro tipos de bancos no Brasil. Ele vai construir bancos no Brasil, né? Então, ele é aquele liberal com menos Estado, não é? Que vai por conta própria fazer essa modernização no país. Isso vai desagradar muito algumas elites, né? Depois ele vai ter um caos aí, né, muito interessante com o imperador, que o imperador fica aí meio com o pé atrás com ele, né? Então ele consegue ganhar muito dinheiro com os negócios e ele vai pegar esse dinheiro e começar a investir no país, na modernização do país, né? Por exemplo, ele vai fazer a construção da primeira ferrovia no Brasil. É ele que faz aí a primeira ferrovia no Brasil. Aí tem uma fofoquinha histórica, né? Ele vai, para inaugurar as obras da primeira ferrovia no país, ele vai chamar o Dom Pedro II e vai mandar construir uma pá, né? Com a madeira de jacarandá, com prata, cravejada, né? E vai chamar o Dom Pedro II para dar a primeira pasada de terra na obra. Aí você fala, professor, não tem nada a ver. O que tem? Hoje o político vai aí, beija filho de pobre, com pastel, o que tem? Gente, o imperador é nobre, ele é nobre. Nobre trabalha, nobre não pega em pá, nobre tem um escravo. Era uma humilhação o imperador pegar aquela pá e fazer o serviço manual. Isso é feito que é feito por escravos, né? Isso vai pegar muito mal, vai falar, pô, esse Irineu é quem? Esse Irineu é quem, né? Então ele vai sofrer uma perseguição da elite brasileira, elite conservadora nos costumes, tá? Elite que vai ver com maus olhos a ação do Irineu Evangelista de Souza, porque ele era contra a guerra, ele não era a favor da escravidão, e depois vão revogar aquela lei daquela tarifa Alves Branco, que vai prejudicar muito ele, né? Então, mesmo assim, ele inaugura a primeira ferrovia do Brasil, é a modernização, é o surto industrial, certo? Mas ele vai à falência por causa da dependência econômica do Brasil e os interesses de latifundiário. Isso aí não é bacana, a gente vai perder os interesses. Como o Brasil é conservador, né? Você olhando por essa perspectiva, né? Eles foram contra aquilo, contra essa modernização, né? E até que o Barão de Mauá entrou em falência, né? Mesmo pagando todo mundo o que ele devia. E tem uma contradição, né? Ao mesmo tempo que ele desagrada a nobreza, desagrada Dom Pedro II, Dom Pedro II condecora ele como barão, né? Porque ele fez coisas importantes, reconhece as coisas importantes que ele fez, né? Como trazer a iluminação a gás, como trazer a construção naval, né? Como a navegação a vapor, como trazer a ferrovia ao país, tá certo? Mas aquela tarifa Alves Branco é revogada, né? Então volta aí, tira os impostos e esse surto industrial que o Império teve, essa visão, ele aí é um bancário que a gente deve considerar bem, né? O bancário eu não sei, eu não gosto muito de bancário não, né? Mas isso aí, esse bancário deve se considerar. Por quê? Ele pega a grana dele e ele conseguiu com os negócios e ele investe, não é? Só que essa centralização do poder brasileiro, né, esse poder na mão daquela elite latifundiária, não vê isso bacana, né? E o nosso Barãozinho de Mauá vai à falência, beleza? Então o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, entregam, trabalham e consomem. Esse aí é um liberal de verdade, beleza? Então, galera, essa aulinha aí é só essa curiosidade sobre esse personagem histórico, tá? Para você que não conheceu, para você que não conhecia, ter esse contato agora com o Barão de Mauá e saber que ele está inserido no cenário do segundo reinado, tá? Ele morre aí um pouquinho antes da República, tá? Mas ele aí é um personagem histórico importantíssimo dentro do segundo reinado, responsável por esse surto industrial. Eu dou uma dica, tem um filme, né, do Mauá, um filme brasileiro, tem no
YouTube, tá? Mas ele é um pouco longo, 2 horas e 20, tá? Mas para quem gosta, é um filme legal, confere lá, vai vendo por partes. E também tem 2 episódios de uma série do History Channel que conta um pouco a trajetória do Mauá nos investimentos, nesse começo de carreira, investimentos, a construção de bancos, tá? Eu aconselho também ver, coloca lá History Channel, Barão de Mauá, esse é menorzinho, 40 minutos. Quem quiser, depois eu passo o link lá para vocês no nosso grupo, beleza? Então, muito obrigado, não esqueçam de fazer a chamadinha aí embaixo, beleza? Muito obrigado, abraço!